A lei brasileira prevê o estado de emergência e autoriza a criação de programas sociais em ano eleitoral. Mas isso só quando a sociedade é atingida por desastres naturais. Foi isso que acompanhamos nas eleições municipais em 2020, por exemplo, no momento em que a Covid abatia o planeta. O que o Brasil vive hoje é uma crise econômica, ainda resultado das sequelas da pandemia e que atinge principalmente os mais pobres, mas é uma crise econômica, como outras que o país já enfrentou. Ao criar benefícios sociais, faltando 3 meses para as eleições, o Senado chancelou a interferência da máquina pública no pleito, dizem os especialistas em direito eleitoral, e abriu um precedente perigoso para eleições estaduais e municipais em todo o país. No limite, colocou em xeque o próprio Instituto da Reeleição, já que desbalanceou as regras em favor daqueles que tentam voltar ao cargo. A lista de benefícios concedidos foi longa e alguns entraram de última hora. Além do Pix caminhoneiro, surgiu também um voucher para os taxistas. A proposta de emenda à Constituição, aprovada em primeiro turno hoje pelos senadores por 72 votos a favor e apenas um contra, também acaba definitivamente com a credibilidade do teto de gastos. Apesar dessa evidente infração eleitoral, a larga margem com que o pacote passou mostra que todo o espectro político chancelou esse esgarçamento do arcabouço jurídico e fiscal brasileiro. O WW de hoje também vai tratar das eleições em São Paulo, embola a disputa entre os candidatos e o atual governador Rodrigo Garcia segue a cartilha de Brasília e congela o pedágio. Veremos ainda o relato das mulheres vítimas de assédio na Caixa Econômica Federal. Comigo na bancada aqui, meus parceiros, Caio Junqueira, aqui em São Paulo, e Thaís Arbex, em Brasília. Primeiro, os fatos. O Senado, como eu contava para vocês, aprovou hoje essa proposta de emenda à Constituição que estabelece estado de emergência, além de criar e ampliar benefícios sociais. O repórter Nolan Rupertos está em Brasília e traz os detalhes. Boa noite, Nolan. Boa noite, Raquel. É um prazer falar com você, Raquel. Uma boa noite a todos que acompanham o WW. Raquel, a grande novidade nessa PEC aprovada hoje foi a inclusão desse voucher também para os taxistas. 2 bilhões de reais serão repassados para esse voucher. O valor de quanto cada taxista deve receber mensalmente, esse ainda não foi divulgado pelos parlamentares aqui hoje. Também foi incluído um outro benefício, viu, Raquel? 500 milhões de reais serão destinados para o programa Alimenta Brasil. E a oposição também conseguiu, na discussão de hoje, uma outra mudança importante no texto do relator Fernando Bezerra, senador Fernando Bezerra, restringiu as possíveis ações com a aprovação desse estado de emergência que você vinha falando para apenas o que está na PEC. A verba, 41 bilhões e 250 milhões de reais, serão destinados apenas para os benefícios que estão na PEC. Nada fora disso o governo pode usar essa verba de 41 bilhões e 250 milhões de reais. A gente lembra que lá no começo a previsão era de 29 bilhões de reais, aproximadamente, cresceu bastante esse valor. Além desses novos benefícios, Raquel, os senadores mantiveram também a elevação em R$200 no Auxílio Brasil, elevação no valor mínimo do Auxílio Gás, auxílio de R$1.000 para os caminhoneiros, 2 bilhões e 500 milhões de reais no repasse para que os idosos possam pegar o transporte público de maneira gratuita e também o ressarcimento aos estados que reduzirem a tributação sobre o etanol. Placar 72-1, apenas o senador José Serra votou contrário no primeiro turno e nesse segundo turno, que também foi votado hoje, acabou em 67 votos a 1. Alguns senadores não
conseguiram contato aqui com o Senado Federal porque estavam em missão lá no Amazonas, já estavam voando e não conseguiram votar no segundo turno. Eu volto ao estúdio com você, Raquel. Muito obrigado, Nolan, por todo esse relato. Agora que o Nolan trouxe os fatos, vamos para a análise. Thaís, começo com você. Uma maioria esmagadora, né? Apenas o José Serra, como você trazia aqui ontem, foi contra. E aí eu te pergunto, qual foi o jogo da oposição? A oposição entrou na dança do governo, a oposição deu um tiro no pé ou a oposição está enxergando ganhos para ela, oposição também? Boa noite, Raquel. Acho que a gente tem que voltar algumas casas para responder essa pergunta, para entender um pouco como foi essa articulação. A PEC aprovada hoje foi aquela PEC apresentada no início do ano pelos senadores Alexandre Silveira, do PSD de Minas, e pelo senador Carlos Fávaro, do PSD do Mato Grosso. Mato Grosso do Sul, desculpe. E qual que é o pano de fundo disso? Eles conseguiram convencer a oposição de que essa proposta já estava no Congresso há muito tempo e que, na verdade, foi o governo que pegou carona. O discurso do senador Jean Paul Prats é bastante claro hoje, na fala que ele fez ali no plenário. Ele diz que o governo só agora percebeu que precisava fazer algo e que muitas dessas propostas, inclusive, já tinham sido propostas pelo PT durante a tramitação dessa PEC 1, que chegou a ser chamada de PEC Kamikaze pelo governo federal. Então, esse foi o discurso da oposição. Foi dizer que, na verdade, o governo demorou a agir, que o Congresso já tinha instrumentos, já tinha apresentado esse instrumento há muito tempo, que poderia ter sido feito antes, mas que o governo age num ato de desespero. É claro, Raquel, que a gente não pode ignorar o fato de que parte do Senado também está em eleição, grande parte da Câmara está em busca da reeleição e votar contra um pacote social como esse, aí sim seria um tiro no pé. Não tem como não aprovar um pacote dessa magnitude, mas estão fazendo exatamente esse discurso de que a proposta foi uma proposta gestada pelo Congresso. E um dos pontos mais interessantes agora é que Alexandre Silveira é candidato pelo PSD, em Minas e candidato apoiando o ex-presidente Lula. Então, eles também estão se fiando nessa narrativa, Raquel. Caio, Thaís explicou muito bem para a gente o discurso por trás dessa aprovação, todo mundo disputando aí a paternidade da proposta. Mas em termos de resultado eleitoral, de perspectiva de voto, quem você acha que saiu ganhando, governo ou oposição? Bom, as próprias pesquisas, né, Raquel, elas já colocam que o impacto do Auxílio Brasil para o presidente Jair Bolsonaro é muito reduzido, né? A maioria dos beneficiários do Auxílio Brasil votam no Lula, né, em termos de eleição presidencial. Logo, é difícil imaginar um impacto muito grande, principalmente nessa faixa de renda ali, de 0 a 2 salários mínimos, né, que está majoritariamente com o Lula, acho que é mais ou menos 50-20, por aí, estão com o presidente Lula. Mas, é o que a Thaís colocou, eu gosto muito de olhar os resultados das votações do Congresso Nacional, cobrir lá o Congresso Nacional em loco 10 anos. 72-1 tem esse significado exatamente do que a Thaís está colocando. Você tem, é quase unânime, né? Não dá nem para a gente falar. Você estava falando a esmagadora maioria, é praticamente uma unanimidade e quem votou contra não é candidato. E não está muito ali na operação política ainda, como já esteve, que foi o senador José Serra. Pode defender os seus princípios. Logo, todo mundo tem um argumento. O fato é que era difícil você deixar a digital contrária. O PT eu vinha acompanhando, a Thaís também vinha acompanhando, a gente vinha acompanhando a evolução do debate nessa semana no Partido dos Trabalhadores sobre apoiar ou não. E tinha um dilema. Primeiro, nosso discurso na campanha, o discurso do Lula, é fome, carestia, precisamos melhorar a vida da população mais pobre. Então seria um contrassenso se o PT fosse contrário a uma medida que é destinada majoritariamente para essa faixa. E segundo, o grande eleitorado do Lula está nessa faixa também. Então também como que você vai se posicionar contra? Então você faz ali, embute alguns artigos, tira outros artigos que eles achavam que o Bolsonaro poderia
se utilizar. Então fica uma coisa que ficou meio que bom para todo mundo. Tanto que 72 é praticamente todos os partidos representados, com representação no Congresso Nacional. E é interessante de ver isso. Quando a gente olha o número e olha o que esse número representa que todas as forças políticas apoiaram essa PEC. Logo, todas têm a percepção de que se beneficiarão de alguma maneira com essa PEC. Se beneficiam os políticos e a gente tem uma perda institucional muito grande de pacotes que saem às vésperas das eleições. Thaís, você estava lembrando desse apelido de PEC kamikaze. Quem deu esse apelido foi o ministro Paulo Guedes. E foi saindo, conforme o dia caminhava hoje, um benefíciozinho a mais a cada momento, né? Como é que foi esse processo de convencimento de Paulo Guedes, que além de fazer um Pix caminhoneiro, ele também tinha que fazer um Pix taxista? Teve interferência do Planalto? Como é que foi esse jogo? Raquel, o que eu tenho de apuração desde o início da gestação dessa PEC, que ainda era a PEC dos combustíveis, para compensar os estados que, porventura, viessem a zerar o ICMS do diesel, era de que Paulo Guedes trabalhava ali com um número máximo, um teto fora do teto de 50 bilhões. Então, ele só não queria que passasse desse número. Nos últimos dias, consegui sentir também esse sentimento de que 50 bilhões era um teto. Embora a gente tivesse visto uma projeção mais baixa durante todo esse período, Paulo Guedes foi basicamente o fiador dessa mudança, dessa proposta. Porque, no fim das contas, qual era o principal discurso do ministro da Economia? De que não dava para o governo confiar na iniciativa dos governadores de decidirem baixar o ICMS do diesel. E que, no fim das contas, aquela proposta de emenda à Constituição, ela poderia ser inócua. Então, acho que esse cenário estava bastante claro. Mas, Thaís, desculpa te interromper, só pontuando. O ministro tinha falado 50 bilhões, tudo. Não só esse pacote, como também aquela desoneração que ele já tinha feito para a gasolina, no PIS e na COFINS, aí benesses para os estados. Aquilo lá estava estimado em 17 bilhões. Estava fazendo uma conta aqui rapidinha, 41 mais 17, nós estamos falando de 58 bilhões. Ele ficou tranquilo com esse número? Não sei, Raquel, essa pergunta não sei responder de verdade. Raquel. Mas a informação que eu tinha é que dentro da PEC ele toparia até 50 bilhões, desculpa. Era exatamente isso que todo mundo estava trabalhando. Tanto que nas conversas aqui, isso era dito de maneira bastante clara. Embora a gente tenha visto um certo ajuste para tentar não sair muito, mas ninguém tratava como escandaloso chegar a quase 50 bilhões, Raquel. Caio, tentando olhar um pouco, saindo dessa visão curto-prazista e tentando olhar mais um pouquinho mais a médio prazo. Foi estabelecido aí um precedente muito perigoso, né? Você está instituindo, criando novos programas, aumentando programas, faltando 3 meses para as eleições. Você antecipa algum impacto para o sistema político? Quem sabe até eventualmente um questionamento da reeleição? Eu vou colocar uma coisa antes, Raquel, que é referente ao Paulo Guedes. A percepção que eu fiquei hoje conversando com Brasília é de que foi a opção, como que é aquela expressão que a gente usa no interior, dar as mãos, dar os anéis, como que é? Você deu os anéis para não perder os dedos. Exatamente. Vamos pegar a trajetória dessa PEC. Era para ser votada segunda, não foi. Era para ser votada terça-feira, não foi. Era para ser votada quarta-feira, não foi. Hoje começou o dia, pelo menos de manhã, né? Acho que é o nosso termômetro todo. Parece que vai ficar para a semana que vem. E aí que entrou Paulo Guedes, entrou o Palácio do Planalto, porque avaliou-se que, se fosse para a semana que vem, daria esse mesmo espaço para o sistema político embutir mais coisa aí. Então, de fato, teve esse gap, né? Essa diferença de 7 bi, né? Você calculou 8, isso, que estava fora do previsto, só que a avaliação do Palácio do Planalto e da equipe econômica é de que, se fosse deixar a votação para a semana que vem, esse extra fora dos 50 bi que a Thaís colocou planejados inicialmente poderia dobrar até terça.
E a negociação se deu principalmente com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que defendeu muito a gratuidade no transporte público, né, que acaba beneficiando, é importante a gente dizer, as empresas de transporte privadas, né, que recebem esses passageiros. O líder do MDB, Eduardo Braga, que é pré-candidato, salvo engano, né, Thaís, a governador do Amazonas, e operou muito para que fossem beneficiados taxistas e barqueiros, né? A gente sabe que no Amazonas esse é um sistema de transporte muito comum. E aí a oposição nesses detalhes do texto. Então a avaliação, o que eu senti hoje de Palácio do Planalto era: vamos encerrar, vamos entregar o que eles querem, porque senão vai continuar aumentando esse extra a mais a partir dos 50 bilhões.